Olá, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Eu espero que Deus fale ao seu coração, como Ele tem falado ao meu, enquanto eu refletia, como Ele falou ao meu coração enquanto eu refletia nesse texto bíblico. Então, eu te peço para que você ore comigo, pedindo que o Espírito Santo nos guie neste momento. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Muito obrigado porque nós temos a tua palavra que é viva, que nos limpa, que nos faz mais parecidos com o Senhor. Obrigado porque ela nos transforma. Te peço que teu Espírito Santo se manifeste agora no meu coração, através de mim, no coração de quem estiver ouvindo, no momento em que eles estiverem ouvindo, que a tua verdade seja traduzida no coração dos seus filhos, dos meus irmãos, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada iniciamos o livro de Josué. Você que está acompanhando, nas células nós estudamos o capítulo 1 e eu vou continuar um pouquinho do capítulo 1 e vou iniciar ali no capítulo 2 e vamos ver o que Deus fala conosco. Vamos lá, você pode abrir a sua Bíblia se você tiver com a sua Bíblia, seu celular, ou então você pode me ouvir. Mas nesse ponto do capítulo 1, ali no versículo 16 e 17, antes de eu ler, só para a gente entender um pouco do contexto, vocês sabem, Moisés, né, grande libertador do povo de Israel, peregrinou no Egito, mas não entrou na terra prometida, mas ele preparou um líder chamado Josué. Josué, então, com a nova geração que nasceu no deserto, Josué ia entrar, ia batalhar, ia combater os inimigos, e aí com a força de Deus eles iriam, enfim, entrar na terra prometida. E no capítulo 1, versículo 16 e 17, é muito legal porque você vê a reação do povo mediante essa nova liderança de Josué. Então, antes da gente ler o texto que eu vou compartilhar, é importante a gente ler esse trecho aqui, no versículo 16 e 17, que diz assim: depois que Josué chamou o povo, deu ordens do que iria acontecer, né, para eles se prepararem para a batalha, o povo diz assim para ele. Então, eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Toda vez que eu volto para esse texto, eu fico impressionado com essa transição de liderança e de autoridade de Moisés para Josué. Foi muito lindo o que Deus fez no processo. Josué caminhando com Moisés desde o início, passou pelo deserto, andou do lado dele, aprendeu com ele. E Moisés então prepara Josué para continuar no encargo de líder do povo de Israel. E aí a gente sempre, ainda mais nesse ano que a gente está falando sobre influenciando gerações, tudo bem que a influência das gerações é das gerações mais novas também para as mais experientes, dos mais experientes para os mais novos, mas é muito forte para mim pensar em nós que estamos liderando, nós que estamos conduzindo, nós que estamos fazendo, estamos à linha de frente, não só no contexto de igreja local, mas no seu trabalho, na sua casa, como nós estamos preparando as próximas gerações, né? Moisés é um grande motivador para a gente nesse lugar, que ele andava com Deus, obedecia os mandamentos e as pessoas que estavam do lado eram influenciados pela liderança dele. E Josué, o próximo líder, foi influenciado pela liderança dele. Então a gente fica pensando quem nós estamos influenciando enquanto vivemos a vida. Você pode pensar, tudo bem, no contexto local, a gente pensa na condução de um contexto local,
como pastor, como líder de ministério, só que é muito além disso. Você que tem o seu trabalho, que você tem o seu business, e você vive para o reino de Deus, o seu propósito é para além do seu dinheiro, o seu propósito é para além de você fazer sua companhia crescer. Se você vive para algo que é para além da vida terrena, quem vai continuar esse legado depois que você deixar a sua companhia? Quem vai continuar conduzindo um business que vai brilhar a luz de Jesus nos lugares que a sua empresa já alcançou e irá alcançar? É importante a gente lembrar também que eu acho que um dos lugares mais importantes, mais essenciais de influência de liderança é na própria casa. Josué, ele aprendeu vendo Moisés. Os nossos filhos aprendem de nós vendo como a gente lida com as coisas. Eu tenho várias lembranças, eu tenho poucas lembranças das coisas que meu pai falou para mim, mas eu tenho muitas lembranças do que meu pai fez. Então, desde como ele tratou a minha mãe, desde como ele lidou numa fase difícil de desemprego, tudo isso me ensinou enquanto ele vivia a vida. Então a gente pensa que, enquanto a gente vive a vida, se a gente está pensando, estamos sendo intencionais em quem nós estamos influenciando, primeiramente os nossos filhos, porque eles estão vendo tudo que a gente faz, tudo. O Lucas agora começou a meter pitaco enquanto eu dirijo, né? Então tem um limite de velocidade, ele olha lá e fala: papai, você está acima da velocidade, você está 35, aqui está escrito 25. Você está a 60, aqui está escrito 55. Até que eu falo: filhão, obrigado, não preciso da sua ajuda não, mas valeu, viu? Então, muitas coisas eles estão vendo, as coisas certas, as coisas que a gente erra, as coisas boas, as coisas ruins, e tudo isso influencia. A pergunta é: como que a gente vai entregar os nossos filhos espirituais, as pessoas que a gente influencia, para o mundo, porque é uma batalha espiritual. Então eu estou preparando um soldado lá em casa, uma soldada, Lucas, Ana e Amanda. Eu estou preparando 3 soldados para a batalha da vida. E eu quero que eles batalhem a vida com as armas certas, não com as armas do reino do mundo, mas com as armas do reino de Deus, para que eles não caiam nas armadilhas de Satanás. Então é muito, muito legal quando eu vejo essa transição de autoridade, de liderança, me faz sempre lembrar e pensar como que eu tenho vivido a minha vida e como que eu tenho influenciado as próximas gerações, para que quando eles forem viver a vida, eu quero que a minha vida seja uma influência positiva para o reino de Deus na condução da vida deles. E também, no que se diz respeito ao ministerial, a igreja local, a gente não pode conduzir essa comunidade achando que a igreja vai morrer com a gente. As igrejas morrem junto. Então, nós que somos líderes, pastores, líderes de célula, líderes de ministério, nós precisamos estar constantemente olhando as pessoas que Deus tem chamado para servir na comunidade local como potenciais líderes, senão a igreja vai morrer conosco. Então, esse é o contexto. Josué, então, liderando o povo, Moisés já morto. Josué, então, take charge, pega a liderança do povo e segue para a batalha, para conquistar a terra prometida. Então, vamos lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente vai conversar um pouco de como Deus conduziu esse processo. Na verdade, são vários processos que aconteceram até chegar na conquista, mas eu quero destacar uma etapa desse processo, que é quando Josué envia espiões para olhar a terra e como é que Deus fez, quem Deus usou e como Deus usou aquelas pessoas para que o plano dele fosse cumprido. Vamos lá, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta, de novo, de uma prostituta, chamada Raabe, e ali passaram a noite. Só nesse texto aqui, nesse versículo, é muito legal de ver que Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. No reino de Deus, não tem pedigree humano.
no reino de Deus, não importa se você foi sobrinho, filho, neto de pastor, não importa do seu passado, se ele foi moralmente certo ou moralmente errado, no reino de Deus, Deus usa quem Ele quer, Deus usa pessoas improváveis para servir no reino dele. Na verdade, o que Ele mais faz é usar pessoas que o reino humano não as considera, porque é muito legal que aí quando Deus usa pessoas totalmente improváveis, fica claro que tem uma força maior agindo através daquela pessoa, que é o do próprio Deus. Então, é muito interessante você ver desde Abraão, Isaac, Jacó, José, você vê os homens, os grandes homens usados por Deus, eles tinham vários conflitos na humanidade dele, pecados, erros, inseguranças. O próprio Moisés, né? Deus chama e ele recusa, não se vê preparado, mas é isso, no reino de Deus, Deus usa pessoas improváveis, porque o poder e a força vem do próprio Deus, o poder e a força não é nossa. Então, quando Deus está incomodando o seu coração, quando Deus está te chamando para algo, tenha coragem, não tenha medo, vá, faça. A nossa condição humana quer sempre falar, não, é melhor deixar para outro. Não, mas eu não fiz seminário. Não, mas eu não sou tão letrado assim. Não, mas eu não sou mestre. A gente inventa tantas desculpas para a gente não agir em obediência e a gente deixa de ser usado no reino de Deus. E aqui, Deus usou uma mulher para o cumprimento da palavra dele, usou não só uma mulher, mas uma prostituta para que o plano dele acontecesse. Para mim, isso também revela a graça de Deus. Desde o Antigo Testamento, a graça de Deus manifestada aqui, porque Deus, apesar dela ser quem ela é, apesar do passado dela, apesar do contexto dela, Deus faz nova todas as coisas, e através de uma prostituta, Deus fez o plano dele acontecer. E aí você vai ver que essa pessoa, mulher e prostituta, como ela tinha uma compreensão de quem Deus era, mesmo ela sendo mulher, não judia e ainda prostituta. Então, lembra disso, no reino de Deus não tem a ver com o passado, não tem a ver com o seu currículo, tem a ver com a sua disposição e tem a ver com quanto nós conhecemos o Deus que a gente serve. Então vamos seguir? Então eles passaram a noite na casa dessa prostituta enquanto eles espiavam a terra. Versículo 2: Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Gente, os planos de Deus nunca são realizados sem resistência. Isso a gente também vê de capa a capa. Desde quando o pecado entra no mundo, né? Lá no Éden, o papel de Satanás é destruir tudo que Deus construiu. E aí, como ele sabe que ele já é um perdedor, tudo que tem a ver com os planos de Deus, Satanás vai fazer de tudo para poder parar, só que ele não consegue parar. Mesmo que a gente se enfraqueça e pare, o plano de Deus continua. Porque o plano de Deus não depende de nós. Às vezes, quando a gente se deixa levar por um pecado, ou por uma dor humana, ou por alguma coisa que nos escravize, nos aprisione, a gente não consegue nos libertar, o plano de Deus continua. A gente deixa de experimentar e fazer parte dele. Mas o plano de Deus, ele vai continuar. Só que o diabo, ele quer parar você, quer parar a mim, quer parar essa igreja. O diabo quer parar o que Deus está fazendo em nós, está fazendo entre nós. E aí você vê, a gente vai ver nos próximos versículos, como é que Raabe, sendo quem ela era, vivendo na terra onde seria destruída pelo povo de Israel, como que ela teve coragem para poder enfrentar as batalhas, porque nós temos batalhas. Nesse mundo a gente vai ter muitas aflições, muitas tribulações, mesmo vivendo em obediência. Muitas pessoas acham que porque estamos vivendo em obediência, eu não deveria estar passando pelo que eu estou passando. Não, lembra, o papel do diabo é parar a gente. Ele quer destruir aquilo que Deus está construindo. Deus está construindo a noiva dele, nós, a noiva de Cristo.
Nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos sendo formados para que a gente encontre com o nosso noivo no dia que encontrar com ele nos ares. Então, nós estamos passando por um processo de limpeza, de lapidação. Então, o diabo quer parar isso. Então, tudo que Deus está fazendo dentro de você, de mudança de caráter, ele vai fazer de tudo para parar. Vai fazer de tudo para que você não continue buscando a Deus. Vai fazer de tudo para que você não continue desenvolvendo o caráter de Deus em você. Tudo que tem a ver com o plano de Deus vai ter resistência. Nós precisamos encontrar e saber aonde encontramos força para que a gente permaneça no projeto que não é nosso, mas que o projeto é de Deus. Então, do versículo 4 ao versículo 7, vocês vão ver ali como que Raabe, ela administrou, fez todo um esquema para que os espiões não fossem pegos. Tá? E aí, a partir do versículo 8, diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, tá, a partir daqui, porque você pensa, a mulher é prostituta, totalmente marginalizada, ela acolhe, aonde que ela estava então pegando essa força e essa coragem para poder servir o plano de Deus. Versículo 9. E lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Olha só. Estrangeira, mulher, prostituta. Deus se revela a ela. Porque muitas pessoas viram o mover e o poder de Deus e não reconheceram Deus como Deus. Muitas pessoas viram o nosso Salvador, tocaram nele e não o reconheceram como o Senhor e Salvador. Mas ela, mulher, estrangeira, prostituta, reconheceu. E ela disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Ela reconheceu. Reconheceu que aquilo que ela viu na história do povo, ela ouviu dizer do que Deus havia feito com o povo de Israel. Ela reconheceu que era a mão de um Deus acima de qualquer outro Deus. Ela reconheceu, ela disse, eu sei que o Senhor, o Deus, deu esta terra para vocês. E aí, o primeiro lugar que a gente precisa também refletir, que muitas vezes a gente não age em obediência, muitas vezes nós temos medo por não saber quem é o Senhor, não conhecer o nosso Deus, não conhecer o que Deus fez na história, porque o Deus é o mesmo. E aí a gente se perde nos nossos medos, a gente se perde nas nossas ansiedades, a gente se perde nos nossos temores, a gente se perde na nossa humanidade, nas nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Se a gente ficar muito focado nisso, a gente não anda. Mas ela não focou na condição dela, ela focou em Deus. Ela reconheceu Deus e ainda verbalizou, eu sei quem é. Por isso ela agiu em obediência, por isso ela agiu em favor do reino de Deus. E aí, essa história, não sei se para você, mas para mim, me remete automaticamente para a história da mulher samaritana. Porque pensa, ela, Raabe, mulher, prostituta, estrangeira, recebeu a revelação de Deus e agiu em obediência. A mulher samaritana, estrangeira, mulher, e aí, uns falam que ela é prostituta, mas no texto diz que ela tinha vários homens e nenhum daqueles homens era marido dela. Então, prostituta, mulher, estrangeira, e ali na mulher samaritana foi o primeiro evento em que Jesus se revela como Messias. Ele fala, eu sou o Messias, eu sou a água da vida. E aí, revelação de Jesus como Messias para uma mulher, uma estrangeira, uma prostituta. Raabe, revelação de Deus como o Senhor que operou milagres para uma mulher estrangeira e uma prostituta. Olha que lindo como é que Deus ele não obedece os padrões humanos, né?
A graça dele, ele superabunda nos pecados. O amor dele superabunda na trajetória. Então não importa quem você é, não importa o que você já fez, não importa os seus conflitos, não importa os seus medos. Deus é maior do que tudo isso. A graça dele superabunda nos nossos erros e nos nossos pecados. O agir dele não depende das coisas que a gente já fez na vida, os nossos erros. O agir dele depende dele e depende da gente se abrir e conhecer quem esse maravilhoso Deus de amor e graça é e o que ele está fazendo em nós e através de nós. Aí você pode falar assim, mas João, eu não sou igual a essa mulher aí. Xiii, você está me comparando com essa mulher. Deixa eu te falar o seguinte, a nossa condição humana, nós como seres humanos, nós temos muito mais semelhanças com a mulher samaritana do que você pode imaginar, do que diferenças. Entende? Porque pensa só, ela, no buraco da condição humana dela, estava buscando amor, propósito, afirmação, direção em romance, em parceiros, em homens, né? Tem muitos homens que buscam isso em mulher, tem muitas mulheres hoje que continuam buscando a água da vida no lugar de morte, em parceiros que não são maridos. Tem muita gente acabando com casamentos porque ainda buscam um propósito para além daquilo que Deus proporcionou para eles. Só que você pode falar, mas eu não tenho problema com isso, mas você vai buscar isso em algum lugar. Você vai buscar, porque nós não temos vida em nós mesmos, você pode falar que você não busca em romance, mas você pode buscar no dinheiro, você pode buscar no sucesso, você pode buscar na sua imagem, você pode buscar na aprovação, você pode buscar no poder, você pode buscar no prazer, você pode buscar em tantos outros lugares a sua água, o que sustenta o propósito da sua vida, que te faz igualzinho à mulher samaritana. Então, a diferença é que ela reconheceu que ela precisava de uma água diferente. Uma vez que Jesus se revela como a água da vida, ela reconheceu. A pergunta é, você reconheceu? Nós temos reconhecido que a fonte de vida é só Jesus ou ainda estamos buscando em outras coisas? Então, Jesus se revela para pessoas totalmente improváveis. Deus se revela, Jesus se revela. E tem um texto de Mateus que depois que Jesus ele condena algumas cidades em que ele operou vários milagres e mesmo assim não se arrependeram, mesmo assim não reconheceram Jesus como Senhor. Olha o que Jesus disse, Mateus 11, 25 e 26. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O Pai, Deus, escondeu as realidades e verdades espirituais dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Aí você pode pensar assim, nossa, isso aí, que Deus mal, né? Não, Deus mal não. É porque Deus sabe que os sábios e cultos têm a força e o encontro Deus deles na própria sabedoria e na inteligência deles. Então, Deus vai chegar e falar assim, eu sou Deus Todo-Poderoso. E aí o sábio, o culto, ele vai falar, não, eu sou meu próprio Deus. Eu não acredito nesse Deus aí, eu acredito no Deus daqui. Então, essas pessoas que confiam na própria sabedoria, que confiam na própria inteligência, eles são o próprio Deus deles. Então, eles não reconhecem outro Deus, senão o Deus da mente deles. Então, Deus, ele se revela, quem reconhece Deus são aqueles que reconhecem que são pequeninos. Quem reconhece Deus como a maior riqueza são aqueles que reconhecem que vivem numa pobreza. Quem reconhece Deus como fonte da vida são aqueles que reconhecem que não tem vida em si mesmo. Então, para a gente reconhecer a grandeza e o poder de Deus, precisamos reconhecer que em nós não temos o poder, e nós não temos vida, e nós não temos como sustentar o nosso propósito de viver. Não tem a ver com a sua inteligência, não tem a ver com ser rico, não, você pode ser tudo isso. A pergunta é, quem é o seu Deus? Se a riqueza, se a sua inteligência, se a sua sabedoria te domina, guia a sua vida, você não vai reconhecer o Deus como Todo-Poderoso, porque você é o Deus Todo-Poderoso. Então, voltando para a história de Raabe, a partir do versículo 9, diz assim,
E lhes disse, né? Então, voltando. Sei, né? Ela reconhecendo. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela reconheceu. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Olha só, estão com medo. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela sabe, reconheceu Deus, e ela, ouvindo aquilo que Deus fez, reconheceu que aquilo foi mão de um Deus, do único Deus verdadeiro. E é engraçado que ela está de fora. Quantas vezes nós, como corpo de Cristo, Deus está movendo, Deus está fazendo, e a gente não consegue, as pessoas de fora estão vendo, as pessoas estão vendo o que está acontecendo e nós mesmos não conseguimos reconhecer por conta de orgulho, por conta da dureza de coração. Deus está movendo, Deus está fazendo e a gente continua murmurando, a gente continua reclamando, a gente continua sem experimentar das bênçãos espirituais da nossa alma por não reconhecer o que Deus tem feito através da nossa vida e não reconhecer o que Deus tem feito em nossa vida. Então, a partir do versículo 11 diz: quando soubemos disso, tudo que Deus fez e quem era o povo, que esse povo tinha um Deus, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, povo de Jericó. Pois o Senhor, o seu Deus, olha só, o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus, embaixo na terra. Aleluia. O seu Deus é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Então, Raabe reconheceu o que Deus fez. Raabe reconheceu que havia um Deus, reconheceu quem era Deus, o poder de Deus e o que Deus fez através daquele povo. E aí, não só Raabe, mas as pessoas ali sabiam que era um povo poderoso. E aí, na verdade, aqui nessa história, o povo estava com medo. O povo que Israel ia enfrentar. Lembra lá em Moisés, lá no início, quando Moisés envia um líder de cada tribo para espiar a terra? O que acontece lá? O que acontece lá? O povo de Israel, tirando Josué e Caleb, o povo de Israel ficou com medo. São gigantes. O povo de Israel não teve coragem, não agiu em obediência. Tirando Josué e Caleb, todo mundo ficou com medo. Não quiseram enfrentar, não quiseram ir para a batalha. Lá no texto fala que eles se sentiram como gafanhotos, perto dos habitantes daquela terra. Olha aqui, qual é a diferença? Passa-se uma geração, o povo morre no deserto, a próxima geração vai, liderados por Josué, agora essa geração, né, age em obediência, e agora quem está com medo é o outro povo que está com medo. O outro povo agora reconhece o Deus pelas coisas que Deus fez através do povo. Agora, a lição para a gente é, nós não podemos esperar uma geração passar para reconhecer o que Deus tem feito em nós. Você que já está mais experiente na vida, talvez você vive uma vida de sequidão espiritual, você vive uma vida de mornidão, você não tem mais o fervor, você não tem mais experiências com Deus, você não consegue mais ter experiências com o sobrenatural, você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não tem mais paixão pela palavra, você já não tem mais arrependimento, você não tem mais convicção de pecado, você está vivendo uma vida seca. Por quê? Para quê? Olha para o alto, não deixa passar uma geração para que a outra só experimente daquilo que Deus vai fazer. Experimente isso hoje. Deus está disponível para nós hoje. A gente não precisa esperar uma geração passar para a gente ter coragem. Vamos ter coragem hoje. De onde veio a coragem de Raabe, de reconhecer quem Deus era e de reconhecer o que Deus estava fazendo através aqui do povo de Israel, do povo dele. Vamos clamar para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa reconhecer quem Ele é e o que Ele tem feito. E aí Raabe, após essa afirmação maravilhosa sobre quem Deus é, e aí ela, no texto segue, no versículo 12, dizendo: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro.
deem um sinal seguro, né, de que ela ficaria bem. Pulando para o 17, diz assim: os homens me disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Então ela fez um acordo, ela pediu, pessoal, beleza, eu ajudei vocês, agora vocês precisam agir em meu favor, vamos entrar num acordo. Eu agi em bondade com vocês, vocês então, por favor, ajam em bondade comigo. Então o povo falou, eles fizeram um acordo, beleza, nós vamos cuidar de você e da sua família, traz todo mundo para cá, apenas tenha certeza que esse cordão vermelho vai estar preso na porta, para que a gente saiba e para que ninguém entre e mate vocês. E aí esse cordão vermelho aponta para quê? Para o sangue do Cordeiro, que quando veio o anjo da morte enviado por Deus, não matou o povo de Israel. E então o cordão vermelho, que aponta para o sangue do Cordeiro, que aponta para o sangue do Cordeiro perfeito, que nos livrou da morte eterna. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. O plano de Deus está revelado nas Escrituras de capa a capa. Que a gente então tenha coragem para agir em obediência, sabendo que Deus usa quem Ele quer, capacita quem Ele quer, porque a força e a coragem não vêm de nós, mas vêm do próprio Deus. Precisamos então ter coragem, precisamos ter os olhos e corações abertos para enxergar o que Deus tem feito através de nós, em nós. Muito da revelação de quem Deus é já está aqui nas Escrituras. O Espírito nos revela enquanto a gente se abre para essas verdades. Quanto mais a gente se abre para as verdades espirituais sobre o caráter de Deus, Ele nos dá coragem, porque o Deus Todo-Poderoso é revelado para nós. E com isso, a nossa força, a nossa coragem é alimentada, porque não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.